Bora para 3, ó. Galera, essa aqui, deixa eu escrever aqui, ó. Essa aqui é só para escrivão, tá? Pelo menos na minha matéria, tá? Porque existe aquela parte de TI, a parte de TI eu não pego, tá? A parte de TI é com o nosso professor Vitor Kessler. Vamos lá. Durante o trabalho de autorização cadastral de imóveis públicos, um servidor público percebeu que o seu computador estava muito lento para abrir planilhas e acessar o sistema de gerenciamento urbano. Após análise técnica, foi constatado que o equipamento possui apenas 2 GB de memória RAM. Nossa, péssimo, né, gente? Muito ruim. 2 GB é muito pouco. Sendo insuficiente para o volume de dados manipulados diariamente. No contexto do desempenho de computadores, qual é a principal função da memória RAM? Já coloca aqui, meu filho. Memória RAM é uma das memórias principais do computador, né? A gente fala que é a memória principal das principais, né? A. Armazenar arquivos de forma permanente, mesmo com o computador desligado. Não. A memória RAM, ela tem uma característica de ser uma memória volátil, tá, pessoal? O que é uma memória volátil? É uma memória que só consegue armazenar informações enquanto o computador estiver ligado. Desligou o computador, pessoal, game over. Ela apaga os dados. Então, ela não tem a característica de armazenamento permanente. É armazenamento temporário, tá? Quem armazena de maneira permanente é o HD, o disco rígido, SSD, a memória ROM, que é a sua parceira, que é a outra memória principal, onde está armazenada a BIOS do nosso computador. Aquela memória, sim, tem aí a função de fazer um armazenamento permanente. A RAM, não. Letra B, meu filho. Processar instruções lógicas e aritméticas. Não. Isso aqui é papel da CPU através da ULA, né? Dentro do nosso processador, o processador é o cérebro do nosso computador, responsável por todo o processamento de dados, existem os componentes, que é o C, a unidade de controle, existe a ULA, a unidade de lógica aritmética, e existem os registradores, que são mini memórias onde os dados que estão sendo processados ficam armazenados. E a ULA, que é a unidade de lógica aritmética, que é a responsável por fazer esse processamento aí lógico aritmético, tá? Nada a ver com memória RAM. Controlar a comunicação entre dispositivos internos e externos. Não. Eu conheço quem faz isso, os drivers, né? É o driver que controla a comunicação? Ah, não, então não. Isso aqui não, porque ele não pediu software aqui, perdão. Vamos tirar aqui, eu entendi agora o que ele quer. Aqui está cobrando a questão só de hardware. Isso aqui é barramento. Barramento USB, por exemplo, HDMI, são aqueles buraquinhos que ficam, né, lá no computador que a gente encaixa alguma coisa neles. Letra D, executar temporariamente. Ó, se é temporário, eu tenho a ideia de ser volátil. Programas e dados em uso pelo sistema. Tá aqui, meu filho. Essa é uma das características da memória RAM, ó lá. Ó. Ela é uma memória que armazena, ó, tirou do meu slide a questão, ó, tirou da minha aula, examinador, seu malandro. Armazenar temporariamente programas executados no computador. O que significa isso? Todo programa que a gente abre, pessoal, é aberto na memória RAM. A memória RAM, ela é a mesa de trabalho do processador. Então, o processador, tudo aquilo que ele processa, né, ele tem que ter uma área para poder fazer a abertura desses programas, né, porque ele processa vai. Isso é a memória RAM. Então, é como ali, se o processador fosse a gente, a memória RAM mesa, e os livros, os cadernos que a gente tem para estudar, fossem os programas que estão abertos no computador, tá? Então, ela faz esse papel de armazenar enquanto a máquina está ligada. E óbvio que o tamanho dela interfere, tá vendo lá? Quanto maior for a RAM, melhor o desempenho do computador. Por quê? Quanto maior a mesa de trabalho, mais livros eu posso abrir na minha mesa de trabalho. É esse que é o raciocínio que a gente tem dessa memória, tá? Cuidado, essa banca gosta muito de pedir. E vamos para a letra E. Armazenar o sistema operacional de forma definitiva. Isso aqui, ó, quem que armazena de forma definitiva o sistema? É o HD ou o SSD. Belezinha? Esses são as memórias não voláteis. Aqui já é armazenamento, né, fixo, não apaga quando a gente desliga o computador. Então,
eles que armazenam aí, sim, o sistema operacional. Foi o senhor que fez essa questão, professor? Não fui eu que fiz, não, foi a banca, mas a gente já tem mais ou menos uma manha do que cai, né, o VNP, a gente já tem mais ou menos ali uma ideia, né, um conhecimento, afinal de contas são 20 anos que nós estamos nessa luta aí, então a gente já tem uma ideia do que cai.